Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 16 do livro Ferramentas dos Titãs. Agora nós estamos entrando na terceira parte desse livro, né? Lembra que a gente falou lá primeiro das pessoas saudáveis, foram as nossas primeiras referências, depois nós fomos para as pessoas ricas, os milionários, e agora a gente já está entrando na terceira parte, que eu diria assim, né, um gosto pessoal, pra mim é a mais interessante, que são das pessoas sábias. E até mesmo lendo todas essas partes, eu diria que realmente é mais interessante, sabe? Tenho gostado mais dos conteúdos dessa parte agora, da maneira como essas pessoas se expressam, do que elas têm para nos ensinar, tenho gostado bastante. Então, a gente vai analisar mais duas personalidades aqui, falando sobre as pessoas sábias, né? Tem muitos autores de livros, diretores de filmes documentários, tem médicos, enfim, pessoas que de fato se destacam nas suas áreas de alguma forma pela sua sabedoria. Então, o primeiro aqui é o B.J. Miller. B.J. Miller, ele é um médico de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos são aquelas pessoas que já têm uma doença muito grave, que está em um estágio terminal, que não tem mais o que fazer, elas não têm como se recuperar da doença e ficam somente em cuidados para garantir conforto, o menor nível de dor possível, enfim. Então ele é médico de cuidados paliativos e ele já orientou, se envolveu em mais de 1000 falecimentos e ele identificou padrões, né? Com essas pessoas que ele vai compartilhar um pouco com a gente. Eu acho interessante, muitos médicos, muitas pessoas que lidam com essa questão de cuidados paliativos, eles têm muito a ensinar, porque eles acompanham as pessoas ali nas retas finais das suas vidas. E eles conseguem falar sobre arrependimento, sobre os desejos dessas pessoas, se elas pudessem voltar atrás, o que elas teriam feito de diferente. Eles têm uma visão da vida muito, não sei dizer, muito apurada, muito significativa, sabe? Apesar de às vezes parecer um tanto mórbida, né? Porque eles lidam com a morte, né? A morte é uma verdade ali no dia a dia, então tá muito diante dos olhos deles, eles estão acostumados com isso, então pra quem não tá, às vezes pode parecer um pouquinho mórbido, né? E um detalhe é que esse médico, o B.J. Miller, ele sofreu um acidente quando ele era criança, e ele sofreu 3 amputações, das 2 pernas e um braço. Então, mesmo assim, ele se formou, virou médico e cuida das pessoas hoje em dia. Então, é interessante como que, apesar de uma adversidade muito, muito grande, que seria capaz de parar a grande maioria das pessoas, ele seguiu em frente e ele ainda resolveu trabalhar em uma área tão significativa, tão importante, né? Talvez até pela experiência que ele tenha tido, foi algo que levou ele a trabalhar nessa área, ele já não detalhou essa experiência aqui, né? E aí o Tim Ferriss pergunta pra ele o que ele colocaria em um outdoor. E aí ele fala que é a frase: não acredite em tudo que você pensa. Eu achei legal isso porque tanto quando a gente fala de sabotadores, a gente fala de medo, no livro Mais Esperto que o Diabo, no livro Inteligência Positiva, você vê muito a influência dos sabotadores na sua mente. E o quanto esses sabotadores, esse medo faz com que você tenha pensamentos que não são seus, são pensamentos realmente criados por esse medo, né? Esse medo de sair de uma certa zona de conforto e de seguir em frente. Então, por isso que ele diz, não acredite em tudo que você pensa, porque muitas coisas que te impedem de agir, que te deixam congelado, elas são baseadas em medos, em crenças que não fazem sentido e só servem para te limitar, né? Uma terapia que ele indica é olhar as estrelas, olhar para as estrelas como terapia. Aí até uma justificativa eu achei um pouco mórbida, porque ele fala assim, quando você tá olhando para algumas estrelas e vendo aquela luz, muitas vezes aquela estrela já até deixou de existir, né, pelo tempo de viagem dessa luz até onde tá a estrela
até a Terra, essa estrela muitas vezes lá na sua origem já deixou de existir, mas você ainda continua vendo a luz dela aqui. Então sempre que ele tem um problema, que ele está lutando com alguma coisa, ele para, olha para cima e fica admirando as estrelas. Isso é uma terapia que ajuda muito ele a colocar as ideias em ordem. Agora, eu achei essa daqui um tanto interessante, porque o Tim Ferriss pergunta aquela pergunta clássica, né? Qual a sua melhor compra recente por menos de $100? E aí ele menciona que é um vinho, um Pinot Noir, não sei se é assim exatamente que fala, um Pinot Noir é um vinho porque ele gosta muito do vinho pela sensação e pelo simbolismo que ele passa. Porque a gente sabe, quanto mais antigo, melhor e tal. Então tem toda aquela apreciação do vinho e ele gosta por ser uma coisa passageira, uma coisa que ele vai consumir e vai embora. Então ele aprecia o vinho por ser uma coisa antiga, uma coisa que tem uma história, só que vai ser consumido e vai embora. Então ele tem essa apreciação por vinhos. Um tanto estranho, né? Enfim. Aí ele conta um pouco da história dele, que ele teve essa amputação, né, dos 3 membros, e ele fala que ele gosta muito de andar de moto. E aí o Tim Ferriss pergunta, tá, mas como assim que você anda de moto, né, sendo que você não tem 3 membros, né, as 2 pernas e um braço? E aí ele conta que, como ele sempre gostou, ele tinha muita vontade, ele andava de bicicleta quando ele era criança, tinha muita vontade de andar de moto. Alguns amigos médicos e tudo mais que estavam ali junto com ele criaram algumas formas, alguns dispositivos, né, algumas próteses para ajudar ele a fazer esse processo. Então, as próteses ele consegue ficar sentado na moto e aí os acionamentos ele faz apenas com o braço que sobrou, o braço que ele tem, se eu não me engano é o braço direito. Então, todos os acionamentos da moto, freio, aceleração, seta, todos os comandos da moto, eles passaram para o lado direito, que é onde ele tem esse braço, né, que funciona. E aí ele faz todos os comandos com o único braço que ele tem, e aí o resto do corpo tá apoiado nessas próteses que criaram, customizaram, desenvolveram essa moto para que ele pudesse andar. E aí o Tim Ferriss faz uma manifestação aqui, né? Ele diz assim: tenho que fazer uma pausa aqui e perguntar a todos que estão ouvindo que desculpa boba você tem para não ir atrás do que você quer, seja lá o que for. Porque, a princípio, quando você olha para uma pessoa amputada de 3 membros dizer que quer andar de moto, é algo bem estranho, né? Algo pouco provável. Mas ele buscou uma maneira de fazer isso acontecer. Então, é o que o Tim Ferriss fala aqui. Qual é a desculpa que você tem para não fazer aquilo que você deseja de fato? Aqui o próximo item, o Tim Ferriss pergunta para ele assim: se você fosse dar um conselho para alguém que sofreu algo muito parecido com o que você sofreu, o que você diria? O que é legal aqui é que ele não vem com nenhum discurso um discurso existencial, um discurso de coragem, um discurso de querer estimular a pessoa. O que ele oferece cada vez mais é empatia. Ele fala sobre ele, sobre a história dele, ele costuma contar a história dele e oferece o ombro, a empatia, sabe? Pra entender, eu sei o que você tá passando. E não querer colocar qualquer discurso, né? Qualquer discurso motivacional, alguma coisa assim. Ele não faz isso. Ele apenas testemunha a história dele e ouve. Simplesmente ouve, simplesmente está do lado, simplesmente é aquela companhia que não vai julgar, que não vai olhar torto, que vai simplesmente aceitar e conversar de igual para igual. Então essa parte da empatia é muito importante para todas as situações, sabe? Não só aqui quando ele tá falando com pessoas que estão passando por sérios problemas, né, de saúde e tudo mais, pessoas que não têm mais o que fazer, não têm mais alternativas, mas no dia a dia mesmo, sabe? Às vezes as pessoas só querem o seu ombro, só querem a sua companhia, só querem você ali, não querem nenhum discurso, nem nada disso. Apenas oferecer a sua empatia não é falar nada, não é criar longas frases e reflexões, não é isso. É só estar ali, é só estar presente, só entender a dor do outro, sabe?
Tanto que, mais uma reflexão que ele faz aqui, ele fala aqui que às vezes biscoitos são o melhor remédio. Que o valor de fazer coisas simples juntos. Quando alguém está passando por algum problema, não use nenhum tipo de discurso e nem nada disso para estimular, para motivar. Simplesmente faz uma coisa simples. Vai fazer um biscoito junto com essa pessoa, vai dar uma volta num parque, vai andar de bicicleta, vai assistir um filme, vai fazer uma coisa simples para mostrar que você está do lado dela, você está ali. Você não precisa ficar falando o tempo todo, querendo bater ali no problema, naquela ferida, sabe? Simplesmente esteja presente. Simplesmente seja o apoio que essa pessoa precisa. E por último, o Tim Ferriss pergunta para ele que se ele fosse dar um conselho para ele de 30 anos, para o seu eu de 30 anos, o que ele falaria. E ele diz que falaria para levar uma vida mais leve, para ele levar uma vida mais leve, com menos cobrança, relaxar um pouco mais, sabe? Ter menos cobrança, levar essa vida mais tranquila, porque a gente sempre tende a se cobrar muito, né? A não ter tanta leveza. E será que até onde vai o benefício de tudo isso? E aí o que ele diz que falaria pro eu dele de 30 anos é exatamente isso: relaxar um pouco mais e levar uma vida um pouco mais leve. Então esse é o BJ Miller, médico, que compartilha uma história muito interessante aqui com a gente. E agora a gente vai para nossa segunda personalidade, uma mulher, Maria Popova. Achei muito legal a Maria porque ela lê um livro, não é um livro por semana, não é um livro por mês, é um livro por dia. Um livro por dia, vocês têm ideia do que é isso? Então ela já escreveu para vários jornais e periódicos e tudo mais, mas ela tem um projeto chamado Brain Picking, que nasceu como uma lista de e-mails para alguns amigos, mas hoje ele já é lido por milhões de pessoas. Então, nesse projeto, ela compartilha todos os conhecimentos, tudo que ela tem, tudo que ela adquire a partir dessa leitura diária, porque não é todo dia que ela lê um livro, mas com muita frequência ela lê um livro por dia e vai acumulando todo esse conhecimento. Tanto que o Tim Ferriss fala que ela demonstra uma sabedoria atemporal e significativa que vale a pena lembrar e compartilhar. Ele ficou muito admirado de todo o conhecimento que ela demonstra. E aí, chegando aqui no bate-papo deles, ela começa com a nossa possibilidade de dizer não, a nossa coragem de dizer não, né? Tendemos, mais uma vez, a aceitar muitas coisas que a gente não quer fazer só para não desagradar, não se indispor. E ela fala que, às vezes, o melhor não é nem responder, porque se a pessoa nem fez o trabalho de casa para saber por que você tá falando não, às vezes nem vale a pena fazer essa resposta, sabe? Se desgastar respondendo, tentando convencer o outro de que essa ideia não é viável, de que não faz sentido. Então, aprenda o máximo possível pensar nos seus planos, nos seus objetivos, para onde você quer ir, para você não perder tempo fazendo aquilo que não é importante, aquilo que não é viável para você. Tenha foco. Tendo esse foco, a sua única coisa, né? Leia a única coisa, essencialismo, você vai ver, vai aprender essa questão do direcionamento, de que você precisa focar no seu objetivo e executar atividades, executar tarefas que te levam em direção a esse objetivo e não perder tempo com as questões que vão aparecendo no dia a dia e que estão totalmente contra aquilo que você quer. Por isso que ter muito claro aquilo que você busca, aquilo que você quer, é muito importante, é o primeiro passo, porque se você não sabe o que você quer, você vai atirando para todo lado, né? Você não sabe a direção que você está indo, então essa definição, essa clareza de objetivo, de propósito, é fundamental para você direcionar suas ações no dia a dia e seguir caminhando pela direção correta. Tanto que ela fala muito de produtividade e ela diz que aprendeu a dizer não ao canto da sereia. Que sabe esses convites, assim, sem futuro? No caso dela aqui é para entrevistas, para ir em emissoras de TV, em algumas coisas assim. Ela fala até aqui, sabe aquela coisa que ia deixar a sua avó orgulhosa de ver você lá na televisão, mas que pra você, efetivamente, porque você sabe exatamente o que você quer e você sabe exatamente pra onde você quer ir, não faz sentido? Então não perca tempo com aquilo que não faz sentido, que não agrega valor pra você. Aprenda a dizer não ao ego. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa só pelo seu ego, mas aquilo não tá de acordo com o seu objetivo final, não vai contribuir em nada para o seu objetivo final. Então aprenda
aprenda a dizer não e a definir exatamente onde você vai colocar o seu esforço para ser produtivo. Senão, se você não tomar conta da sua agenda, daqui a pouco a sua agenda e as suas prioridades acabam sendo absolutamente consumidas pelos outros. Tudo coisas que as pessoas te pedem, querem que você faça, para não se indispor, você vai aceitando e vai colocando coisa, vai colocando coisa. E aí, daqui a pouco você não tem tempo mais para você, para fazer as coisas que você precisa, você tá lotado de atividades, vive que nem um maluco, mas não tá seguindo na direção daquilo que você busca. Então, precisa ter essa priorização, essa organização. Ela até fala um trecho aqui que vale destacar, que é: em nossa cultura, achamos que dormir muito pouco é uma espécie de distintivo de honra que simboliza ética no trabalho ou firmeza ou alguma outra virtude, mas na verdade é uma profunda falta de prioridade e respeito próprio. Exato, você tem que ser produtivo com aquelas horas disponíveis para o trabalho, mas isso não significa que você vai ter que deixar de dormir, que você vai ter que abdicar da sua saúde, não quer dizer nada disso. A sua saúde, a sua qualidade de sono, o seu bem-estar é em primeiro lugar. As suas horas de trabalho é que precisam ser bem organizadas e bem cuidadas para você aproveitar elas o máximo possível. Não é trabalhar muitas horas, mas é fazer das horas que você tem o melhor resultado possível. Então ela foca muito nisso e eu achei muito válido esse pensamento, concordo totalmente com ele. Como ela lê muito, ela menciona aqui um pouquinho dessa rotina dela, como ela faz, né, esse processo de leitura. Então ela lê muito de maneira digital, Kindle e iPad, ela lê muito nesses dois. E ela faz todas as anotações, os destaques direto no aplicativo. O próprio aplicativo do Kindle, ele tem essa função de você grifar, destacar. E aí ele tem uma abinha que você coloca lá em notas e ele resume todas essas notas, né? Ele pega todas as notas, tudo que você destacou do livro e coloca tudo nessa aba. Então ela faz isso e costuma copiar tudo no Evernote, que é um outro aplicativo de organização que a gente já falou aqui também. Então ela cola tudo lá no Evernote e fica tudo sempre ali à mão, à disposição, para quando ela quer consultar alguma coisa, alguma nota importante, alguma informação importante dos livros que ela leu. Isso em formato digital, mas você também pode fazer isso no formato manual mesmo, como a gente faz, que é destacando todos os trechos do livro, e aí você pode destacar as notas com... Deixa eu ver se... não sei se dá pra ver direito aqui, ó, as tagzinhas. Você vai colocando esses post-itzinhos para destacar onde estão as partes mais importantes. Pode colocar uma escala, um código de cores. Frases importantes eu destaco na cor rosa, datas importantes na cor azul, personagens com a cor amarela ou alguma teoria científica, algum artigo científico eu destaco em roxo. Você pode criar o seu critério, né, para fazer essa leitura e essa organização, e aí cada um segue o que melhor se adequa na rotina. E um outro ponto que eu achei interessante, mas não consigo fazer, a maior parte da leitura dela ela faz na academia, andando de esteira. Ela lê no iPad. Eu achei interessante porque eu não consigo ler andando assim na academia. Por enquanto, vou tentar, vou testar, mas é uma ótima maneira de aproveitar o tempo, né? Eu acho que o audiobook funcionaria melhor para mim no meu caso. Mas também, mais uma vez, como eu falei para vocês, é uma questão de você entender o que funciona e o que não funciona para você. Testa audiobook, lê pelo celular, lê pelo iPad, pelo Kindle, e aí você testa o que melhor funciona, mas é legal aproveitar esse tempo, né? E você pode ficar mais tempo na esteira porque o tempo tá absolutamente produtivo, né? Você tá exercitando corpo e mente ao mesmo tempo. E aí, por fim, o Tim Ferriss pergunta: se você pudesse garantir que cada autoridade ou líder político lesse um livro, qual seria? E aí, óbvio, né, que ela menciona A República de Platão, que é um livro sensacional, e ela fala que fica chocada que não é exigido que todos os políticos leiam esse livro antes da posse, né, porque a Constituição, por exemplo, é exigida para os imigrantes americanos para obter a cidadania americana. Eles precisam ler a Constituição
Constituição americana. Agora, os políticos, por exemplo, não precisam ler um livro tão importante, um livro que traz a base da política, né, que é a República de Platão. Isso não é exigido de ninguém. Na verdade, quando a gente fala de livros de filosofia, desses grandes pensadores, a imensa maioria das pessoas, na verdade, tem medo, né, tem um receio enorme de ler esses livros, esse tipo de texto. Mas assim, eu acho muito válido tentar, comece, é sensacional, não é tão difícil quanto parece e faz muito sentido, apesar de ter sido escrito há séculos atrás, faz muito sentido, são pensamentos absolutamente atuais e indico muito para que vocês leiam, não tenham esse medo da filosofia, porque vale muito a pena. Então são essas duas personalidades aqui na nossa aula de hoje, e na aula que vem tem mais.